quando a Torá conta que o tabernáculo acabou de ser construído, ela usa um tempo verbal ali meio peculiar. E sempre que essas coisas acontecem, isso é um prato cheio para o Zohar aprender alguma coisa, uma lição cabalística e trazer aí um ensinamento para a nossa vida. É isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pekudei, hoje focando nos parágrafos 44 e 45 do Zohar, nono ano de leitura. Bem, o versículo que eu mencionei, né, que fala que o tabernáculo ficou pronto, é Êxodo 39 e 32. Eu vou fazer uma tradução livre e explicar qual é a questão gramatical que surge lá. Então, a tradução diz o seguinte: então foi encerrado todo o trabalho do tabernáculo, da tenda da congregação, né, que era outro nome do tabernáculo, e os filhos de Israel fizeram tudo conforme Deus tinha mandado para Moisés, assim eles fizeram. Bom, então, nessa primeira parte, na tradução, infelizmente, isso se perde. Mas quando fala que todo o trabalho do tabernáculo foi concluído, o verbo em hebraico dá a entender que o trabalho foi concluído por si mesmo, né? Como se não precisasse ninguém ter feito nada, como se ele foi construído milagrosamente. E aí o Zohar diz que não é uma aparência, é que de fato aconteceu isso. Então, no tabernáculo, o que, que acontecia? As pessoas faziam só o ato inicial e o trabalho se fazia sozinho. Então, por exemplo, você precisava, sei lá, bater o prego de uma porta inteira. Você batia um prego, o resto dos pregos se batiam todos. Né? Você precisava pendurar a cortina, você pendurava uma cortina, todas eram penduradas. O trabalho realmente foi se fazendo sozinho e o tabernáculo se completou sozinho, por assim dizer. É como se fosse um verbo reflexivo. Ele se construiu a si mesmo. Bom, e aí o Zohar explica por quê, né? O que está acontecendo aqui e, como eu falei, a lição para a nossa vida. Vamos lembrar que o tabernáculo é uma obra espiritual. Então, ela já tem uma finalidade diferente de outras obras. Para além disso, a Torá deixa muito claro como ela envolveu um esforço muito generoso da coletividade, da comunidade. Toda a comunidade realmente se juntou e se empenhou na construção, né, desse tabernáculo. Então, teve ali um espírito de união, de amor, de companheirismo, que em geral você não tinha, talvez, até esse momento na história do povo de Israel. E, por fim, vamos lembrar que o tabernáculo era construído por duas pessoas. A principal, que era Betsalel, né, que era o arquiteto, e o Holiav. Esses dois homens foram escolhidos para construir. E a Torá deixa claro que eles foram escolhidos porque eles também tinham alguma ligação com o divino diferente. Né? Eles tinham a sabedoria da construção, não só no sentido físico, mas eles tinham a construção física que eles faziam refletia alguma coisa espiritual. Então, por tudo isso, o tabernáculo tinha esse poder mágico, vamos chamar assim, milagroso, de se construir por si só. Agora, o que, que isso significa para nós? Muitas vezes nós estamos construindo alguma coisa na nossa vida, não necessariamente um tabernáculo, mas a gente tem projetos, a gente está tentando fazer alguma coisa, chegar numa meta. E o Zohar diz que essa passagem, ela ensina para nós que quando nós estamos fazendo aquilo com a intenção correta, com a intenção elevada, com um espírito generoso, digamos assim, com espírito de bondade para uma boa causa, quando a gente realmente está envolvido com aquilo, quando a gente é que nem o Betsalel, a gente sabe do que a gente está fazendo, a coisa flui. Essa é a ideia da coisa construir por si mesma, né? Quando aquilo é para ser, digamos, ela acontece com muita naturalidade. Por outro lado, tem outros projetos na vida, todo mundo já passou por isso, que parece que você fica dando murro, né, em ponta de faca, patinando, não sai do lugar. E aí o Zohar diz que às vezes é isso que está acontecendo. Olha, provavelmente você não está pondo a intenção correta, você está com alguma intenção talvez baixa, mundana, mesquinha, talvez aquilo não é para você, você está tentando construir um tabernáculo e você não é o Betsalelo, percebe? Então, são indícios, o Zohar diz, de que talvez essas dificuldades estão mostrando para você. Não é por aí. Talvez esse projeto, essa ideia, esse objetivo de vida que você está pondo, seja melhor você largar, deixar de lado e procure coisas que são mais fluídas. Então a gente acaba tendo um parâmetro muito legal na Kabbalah, que a gente já viu em outros vídeos do Zohar Diário, que é isso, né? Muitas vezes a gente sabe se a nossa vida, se nós estamos acertando na vida por esses indícios, quando a vida está, digamos, fluindo, né? Quando a gente vê que as coisas estão dando certo, sem muito esforço, que parece que as portas se abrem sozinhas, é um ótimo sinal de que a gente está alinhado, de que a gente está no nosso propósito, no nosso destino.
Quando, por outro lado, como eu falei, a gente vê que a minha vida parece que está muito enrolada, muito encrespada, a Kabbalah vai falar, ó, sinal de que tem alguma coisa errada, vale a pena aí fazer uma avaliação. Então, eu sempre gosto de dizer nesse ensinamento que é um pouco contrário a algumas culturas populares, talvez no Brasil também, que falam assim, ah, mas o que vem fácil não tem graça, né? Precisa de esforço para aprender a, sei lá, a valorizar, para você amadurecer. A Kabbalah discorda um pouco disso. Tá, é de fato que esforço ajuda, você ser uma pessoa dedicada ajuda, mas tem um limite, né? A coisa não pode ser extremamente difícil, extremamente complicada. Quando isso está acontecendo, não é sinal de que você tem que persistir, vai dizer a Kabbalah, ou de que você realmente ali precisaria crescer e amadurecer. Se a coisa está extremamente complicada, a Kabbalah é clara, ela vai dizer tem algo errado. Não é que aquilo é uma lição para você aprender, né? Para aprender a ficar mais forte. Então, vale a pena realmente rever os seus atos, talvez abandonar o projeto ou reorganizar o projeto e procurar coisas que sejam realmente mais fluidas e mais alinhadas com o seu propósito. Um bom dia a todos e tudo de bom.